Eu não sei se vocês já tiveram aquela sensação de que depois de um tempo de proximidade com alguém, você já conhece a pessoa. Então, dependendo do dia da semana, você já sabe o que ela está fazendo, não é? Antes do culto, você já sabe o que ela faz, já pegou seu cafezinho, já tomou sua água. Aí, de repente, se a pessoa esquece, você até lembra, né? Já sabe, já conhece a pessoa. Então, conforme a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai conhecendo suas qualidades, mas também seus defeitos. E aí chega num momento que a gente estagna, a gente para. Ah, já conheço fulano. Fulano de tal? Ah, já sei como é que é, já conheço, já sei. Só que quando a gente está falando de uma relação de intimidade, tal como no casamento, por exemplo, não há essa estagnação. Você não para. Porque quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais você conhece os defeitos, as qualidades, mais você se surpreende com as novidades que ela pode apresentar também. Às vezes, pode ser até um velho hábito ou uma qualidade que você tinha esquecido. Aí você repara, lembra assim, fulano é assim mesmo, né? Isso é natural a gente experimentar quando a gente tem mais intimidade. Então, diferente das relações superficiais que a gente tem, aí fica na relação superficial você fica com uma impressão de que você já conhece a pessoa, numa relação de profunda intimidade, você está sempre descobrindo algo novo, algo melhor, algo maior ainda. Tal como no casamento. E é assim também que deve ser a nossa relação com o nosso Senhor Jesus. De uma busca incessante por intimidade, uma busca cada vez mais por um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus. E aí eu quero que hoje, meditando na palavra, a gente possa experimentar algo que os irmãos têm testemunhado lá no curso do IBRAE. A gente está estudando Cristologia. O nome do curso é até mesmo esse, Intimidade com Jesus. E é interessante como mais de uma pessoa chegou e falou, poxa, eu já sou crente há tanto tempo, já ouvi falar bastante de Jesus, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esse detalhe, não lembrava desse detalhe. Então, quando a gente tem uma relação de intimidade, a gente sempre descobre algo novo. E na nossa relação com Jesus, nessa busca incessante por intimidade com Ele, a gente deve se deixar surpreender. E aí a minha pretensão hoje é que, em alguns desses versículos, a gente seja surpreendido por esses detalhes a respeito do nosso Senhor Jesus, que a gente talvez tenha deixado de lado, ou talvez tenham passado despercebidos de nós. Para isso, eu quero que os irmãos leiam comigo 2 versículos. Estão lá em Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Só para começar. Hebreus 8, verso 1 e 2. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Vamos ler de novo? O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Gente, nesses 2 breves versículos, como o próprio autor de Hebreus já deixou claro para nós, aqui é o mais importante do que estamos tratando, é que temos um sumo sacerdote. Então você já fica atento com esse detalhe. E aí, para a gente entender o quanto que esse pequeno trecho está cheio de significado, eu quero que vocês se lembrem comigo de alguns traços característicos, algumas informações típicas ali de Hebreus. Tá? Vamos fazer um breve esboço aqui.
Que chegando ao capítulo 8, representa aqui como o centro, a parte mais importante da carta, né? Então ele preparou a gente para chegar nesse ponto, para a gente entender que Jesus é o sumo sacerdote. E aí, a partir desse ponto, a gente também entende o que vem depois, nos capítulos seguintes de Hebreus. Olha o que ele faz no início, lá no capítulo 1 ao 7, mais ou menos. Ele vai pegar a pessoa de Jesus e vai explicar quem é Jesus. E ele o faz comparando com algumas figuras do Antigo Testamento, algumas figuras e alguns tipos do Antigo Testamento. Por exemplo, ele compara Cristo com os profetas, e aí sempre coloca, comparado aos profetas, Jesus é mais excelente, Jesus é um profeta superior. Ele compara Cristo com os anjos, e ele diz, Jesus é superior, ainda melhor, mais perfeito, mais excelente que os anjos. E ao mesmo tempo em que ele vai chamando a nossa atenção para esses detalhes a respeito de Jesus, ele faz algumas exortações chamando a nossa atenção para que o testemunho dele seja entendido conforme o que já foi dito. Ele chama a nossa atenção, o que nós estamos falando está de acordo com a palavra, está de acordo com os testemunhos anteriores. E é isso que ele faz a partir do capítulo 2. Ele também compara Cristo com Moisés. Olha, se Moisés recebeu as tábuas da lei, se Moisés é uma figura tão especial, Jesus é maior, Jesus é mais perfeito, mais especial ainda. E ele volta com novas exortações, chamando a nossa atenção para que a gente não duvide da palavra. E ele compara Cristo também com Arão. Se havia um sacerdote lá instituído em Arão, Jesus é ainda melhor. E aí ele chama a atenção de novo do povo, tendo em vista essas referências do Antigo Testamento, ele chama a atenção, não sejamos insensíveis à palavra, tal como o povo, tendo visto e ouvido Moisés, Arão e tantos outros testemunhos, o povo foi rebelde, nós não devemos ser. E aí ele continua, chega nesse ponto aqui, desse bloco textual do capítulo 7 ao 10, cujo centro nós temos aqui no capítulo 8. Aí ele vai explicar de maneira mais detida de que natureza é o sacerdócio de Cristo, como que é mais excelente, um sacerdote que é mediador de uma nova aliança, e de que natureza é essa aliança. É isso que ele passa a explicar. Então ele vai comparar Cristo com uma figura que aparece no Antigo Testamento, que é Melquisedeque. Vai dizer que o sacerdócio de Jesus, a ordem de Jesus, a aliança de Jesus, o santuário, o sacrifício é melhor, mais excelente, comparados a todas essas figuras no Antigo Testamento. E aí, a gente, para entender aquilo que foi dito aqui nesses 2 breves versículos do capítulo 8 de Hebreus, a gente deve lembrar justamente desse detalhe quando ele evoca a figura de Melquisedeque, uma figura que aparece no Antigo Testamento, e aí ele compara a natureza do sacerdócio de Jesus ao sacerdócio de Melquisedeque. Um sacerdócio melhor, de origem divina. O sacerdócio de Jesus, portanto, é superior em tudo. Em Hebreus 8, ele dá ênfase também sobre a aliança, que a aliança de Jesus é superior. E em Hebreus 9, enfatiza a superioridade do santuário. Em Hebreus 10, vai concluir essa argumentação em favor do sacrifício superior de Jesus Cristo. Mas vamos entender um pouquinho como é que era o sistema do sacerdócio, essa instituição do sacerdócio no Antigo Testamento. No Antigo Israel, todos os que eram sacerdotes eram descendentes de Levi, eram levitas, pertenciam à tribo de Levi. E aí, antes da construção do Templo de Jerusalém, os sacerdotes podiam servir também nas casas locais, nas vilas, e eles administravam os santuários locais e os templos também, mas sem uma autoridade central. A partir da construção do Templo de Jerusalém e dos templos também do Reino do Norte, principalmente Betel e Dan, a liderança sacerdotal ela tornou-se centralizada. E aí a figura do sacerdote ganha poder e importância ainda maior.
como não havia separação entre religião e Estado naquele contexto, o sacerdote servia também ao Estado, de maneira religiosa e política. Como a gente deve lembrar, no pensamento bíblico, a terra, ela pertence ao Senhor, tal como a gente vê lá em Levítico. Portanto, o sacerdote também era responsável por supervisionar o uso da terra. Eram os sacerdotes que coletavam os frutos da terra, os animais sacrificiais e até mesmo os impostos das pessoas. Durante o tempo da colheita, por exemplo, os sacerdotes definiam quanto as famílias poderiam guardar e o quanto elas deveriam entregar ao Estado. Eles poderiam fazer empréstimos, supervisionar a produção e definir aquilo que era ou não aceitável diante do Senhor. A gente está falando das ofertas. Eles administravam todo tipo de oferta que deveria ser apresentada diante de Deus. Holocausto, oferta de cereal, ofertas de comunhão, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Tudo isso era administrado pelos sacerdotes. E sendo administradores, eles faziam também o papel de mediadores da antiga aliança que Deus fizera com o seu povo. Então, todo aquele que quisesse se apresentar diante de Deus, deveria tratar com os sacerdotes. E aí você já deve imaginar que com tanto poder centralizado nas mãos dos sacerdotes, por se tratar de homens pecadores, era de se esperar que os sacerdotes também se corrompessem. E aí quando a gente olha para os reinados de Israel, a gente olha, lembra dos testemunhos dos profetas e do contexto da época de Jesus, a gente vai estar atento para essas falas repetidas referenciando a corrupção dos sacerdotes. Hebreus, no capítulo 7, vai destacar o problema, as limitações desse sacerdócio antigo. Ele vai dizer que os sacerdotes e a lei eram imperfeitos. Ele vai falar que a lei, na verdade, nunca aperfeiçoou ninguém. Vai falar que porque eram imperfeitos, tanto o sacerdote quanto a lei não poderiam permanecer ou continuar para sempre, porque sendo homens, os sacerdotes morriam e também não poderiam garantir a aliança eternamente. A gente sabe quem é que pode dar essa garantia. Então, todos esses contrastes são apresentados no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. E aí, quando ele faz a transição para falar a respeito do sacerdócio de Jesus, falar da nova aliança, ele invoca essa figura, faz uma analogia com a pessoa de Melquisedeque, uma figura que aparece no livro de Gênesis, e tem lá com Abraão, figura a quem Abraão presta homenagem, entrega o dízimo. Tudo isso para falar da natureza superior do sacerdócio de Jesus. Vale lembrar que tanto a referência ao nome de Melquisedeque quanto aos seus títulos, como o Rei de Justiça, o Rei da Paz, aparecem também na pessoa de Jesus. Não é? Por causa do significado da palavra no hebraico, Melquisedeque teria o significado de Rei de Justiça. Tá? E ele chama a atenção que o próprio Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque. Ele fala de Melquisedeque como aquele que não tem um histórico familiar, não pertence a uma genealogia levítica, não pertence a uma genealogia sacerdotal, fazendo referência não a uma orfandade, mas fazendo uma referência à origem divina que ele porventura teria. E assim como ele teve poder e autoridade para receber os dízimos de Abraão e abençoar o patriarca, Jesus, à semelhança de quem foi Melquisedeque, possui um sacerdócio mais excelente, de origem divina, cuja genealogia não pode ser contada entre os homens. E aí ele vai apresentar para a gente alguns detalhes sobre o sacerdócio de Jesus. E aí quando a gente leu em Hebreus 8, 1 e 2, ele disse: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse. Como esse, mas quem?
No final do capítulo 7, ele apresenta os detalhes sobre o sacerdócio de Jesus. Capítulo 7 de Hebreus, verso 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Tendo em vista as limitações do sacerdócio da aliança antiga, ele apresenta Jesus como superior a todas aquelas limitações, como mediador e consumador da nova aliança. Um sacerdote que é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Um sumo sacerdote que nunca morreu nem morrerá, ressuscitou, vive eternamente, cuja natureza é divina, e a partir daí eu quero destacar duas lições para os irmãos. Em primeiro lugar, que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Durante toda a carta aos Hebreus é apresentado um contraste entre a realidade material e a realidade espiritual. A realidade material, ela é corruptível, é passageira. A realidade espiritual é excelente, é perfeita, é eterna. Lembrando de novo o mais importante que Hebreus expõe para nós, o capítulo 8, verso 1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Esse sacerdote, ele não ocupa um lugar na terra, ele não ocupa um lugar humano, ele não ocupa um lugar material, mas ele ocupa um lugar à direita do trono da majestade nos céus. E ele continua no verso 2: e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Estão vendo? Ele está sempre comparando a realidade material, passageira, palpável, que nós podemos perceber com os nossos sentidos, compara a uma realidade mais excelente, eterna, permanente, que é a realidade espiritual, a realidade divina. A autoridade de Jesus, então, como mediador da nova aliança, vem justamente dessa natureza espiritual, extraordinária, divina, que ele apresenta para nós. Relembrando, Hebreus 7, 26, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Devido ao nosso pecado, a gente precisava de um sacerdote como esse, impecável, e somente Jesus cumpre esse papel, tal como a gente vê também no testemunho de Paulo, quando diz a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, irmãos, se há um único mediador, é com esse mediador que nós devemos buscar intimidade. O mediador da nova aliança, uma aliança infinitamente superior. E uma vez que o mediador é excelente, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, a nova aliança também é infinitamente superior. É essa a segunda lição. A aliança de Jesus é infinitamente superior. Em Hebreus 8:10, a gente lê assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A aliança de Jesus é infinitamente superior, perceberam?
ao explicar sobre a nova aliança, a aliança não é um contrato, um trato que aconteceu exteriormente ou que fica fora de nós, mas dentro de nós. Agora a lei está na nossa mente, está escrita no nosso coração. Todo o contrato da nova aliança foi escrito no nosso coração. E aí, para a gente entender um pouco melhor essa nova aliança, a superioridade da nova aliança, a gente vai ao capítulo 12 de Hebreus, em que ele de novo faz um contraste. E aí ele comenta a respeito das características da antiga aliança e da nova aliança. No capítulo 12, a partir do verso 18, ele diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ele continua dizendo, vocês não chegaram ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Estou cheio de temor e tremor. A referência que aqui Hebreus faz é a entrega das tábuas da lei, lá no Monte Sinai. Então a gente está falando de Êxodo, bloco textual que vai do capítulo 19 ao 24. E é interessante como o texto realmente narra isso. Deus aparece para o seu povo de diversas formas materiais. Era como se o povo de Israel não estivesse preparado para a realidade superior, divina, extraordinária de Deus. Então Deus aparece como um estrondo, é uma coluna de fogo ou a coluna de nuvem, no alto do monte é o fogo consumidor, e o povo não podia se aproximar do monte. Um dos primeiros recados que Moisés leva ao povo, dito por Deus, fala para o povo se purificar, e que ninguém toque no monte. Caso alguém tocasse, poderia ser morto, seria fulminado, por causa da presença santa de Deus. E até mesmo os maiores representantes do povo não poderiam subir até a presença de Deus, somente Moisés o fez. Contrastando com essa antiga aliança, o texto de Hebreus 12 continua com os detalhes agora da nova aliança, a partir do verso 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Perceberam como é mais excelente, como é superior, é infinitamente superior à nova aliança? Esta nova aliança é inesquecível, nunca se afasta de nós, porque ela agora está gravada onde? Na nossa mente, no nosso coração. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Onde é que estão os nossos olhos que nós não estamos atentos à superioridade da aliança de Jesus? Tudo que nós precisamos para ter mais intimidade com Jesus é manter os nossos olhos nessa realidade eterna. É isso que a gente tem que fazer. Não só dito por Hebreus, mas também Paulo, em 2 Coríntios. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo, nesse contexto, estava falando das nossas tribulações e sofrimentos, em 2 Coríntios capítulo 4, e no verso 18 ele arremata dizendo, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, não nas coisas materiais,
não nessa realidade física, mas fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, pois isso é eterno. E em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, no início desse capítulo, ele diz exatamente isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Estão percebendo quem é Jesus, o que ele fez, o lugar que ele ocupa? A todo momento na carta aos Hebreus ele está nos dizendo, é superior, é divino, é maior. Não é à toa que a carta aos Hebreus é tida como um dos textos mais importantes para se estudar a cristologia, ou seja, as doutrinas a respeito de Jesus Cristo, as qualidades do nosso Senhor e Mestre. E aí eu digo, se de fato nós temos intimidade com Jesus, ou se de fato nós temos um desejo intenso por maior intimidade com Jesus, a gente deve fazer pelo menos duas coisas que eu passo a destacar agora nas aplicações. Vamos lá para a primeira. Submeta tudo ao crivo de Cristo. Submeta tudo ao crivo de Cristo. Esse texto que a gente acabou de ler, esse trechinho aí do capítulo 12 de Hebreus, verso 1 e 2, ele faz referência às testemunhas que ele citou no capítulo 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, se vocês lembram bem, a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, ele faz referência a diversos personagens do Antigo Testamento, mas dessa vez usando eles como o exemplo de fé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé cada um daqueles personagens, não só suportou os sofrimentos, mas se tornaram referências, modelos a serem seguidos. Ainda que em Jesus nós encontremos um modelo maior, nós vamos imitar a fé daqueles, dos heróis da fé. Nós vamos manter a mesma postura que eles tiveram, postura de submissão, de obediência a Jesus. Portanto, submeta tudo ao crivo de Cristo. E é isso que ele vai falar, o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Ou seja, temos diversos testemunhos de fé, várias referências excelentes, temos a Jesus e perto de nós temos aqueles que nos ensinaram a fé, nossos pais que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais, ou seja, muito mais ainda, devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então, tudo nós devemos submeter ao crivo de Cristo, em tudo nós devemos ser obedientes a Jesus, em tudo nós devemos ser submissos a Jesus. Todos os modelos de vida, os melhores exemplos que nós temos, encontram em Jesus sua expressão perfeita. Jesus é apresentado aqui como o sumo sacerdote, perfeito, o rei eterno, o profeta maior do que todos. Enquanto no Antigo Testamento as funções medianeiras de profeta, sacerdote e rei eram ocupadas separadamente por diversos indivíduos, aqui em Jesus nós temos as três funções ocupadas supremamente pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Portanto, não há nenhuma outra referência, nenhuma outra autoridade humana a quem nós devamos nos submeter, tal como nós nos submetemos a Jesus. A submissão que nós temos às autoridades humanas é apenas relativa, porque ela é absolutamente toda para Jesus e relativa àqueles que Deus instituiu como autoridade. Mas no momento em que nós percebemos que uma autoridade contraria a palavra de Deus, contraria a Jesus,
A gente não tem que ter nem dúvida de qual autoridade que nós vamos seguir, mas é a autoridade de Jesus, sem dúvida. E aí, se de fato nós queremos ter intimidade com Jesus, é necessário que nós submetamos tudo ao crivo de Cristo. Tudo deve ser realizado em submissão a Jesus, tal como num casamento. Que a gente, estando casado, tudo que a gente vai pensar em fazer, imaginar, a gente sempre pensa em fazer o melhor para o outro. E aí na relação, na nossa intimidade com Jesus, a gente em primeiro lugar pensa sempre em realizar aquilo que é melhor a Jesus, aquilo que o Senhor Jesus deseja. E é desse modo que a gente deve agir com Jesus. E resta fazer mais uma coisa para a gente demonstrar a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Aproxime as pessoas do verdadeiro sacerdote. Nossa segunda lição. Aproxime as pessoas do verdadeiro sacerdote. Isso daqui de maneira simples é dito, repetido e enfatizado aqui na igreja, no discipulado, na mentoria, em todas as nossas reuniões. Realize a missão da igreja, que é trazer pessoas a Jesus, restaurando sua relação com Deus, com o próximo e com a criação. Vale a pena decorar isso, hein? Que eu estou fazendo citação direta, do nosso discipulado. Todos devem cumprir a grande comissão. Aproximar as pessoas do verdadeiro sacerdote que é Jesus. Como o próprio Senhor Jesus nos disse em Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa do Senhor Jesus, ordenança do Senhor Jesus. Fazer discípulos é aproximar as pessoas do verdadeiro sacerdote, daquele que é o único e suficiente Salvador, daquele que é o único nome, o nome que é sobre todo nome, o único mediador entre Deus e os homens, o verdadeiro e perfeito sacerdote. Devemos também lembrar que, ao aproximar as pessoas desse verdadeiro sacerdote, cumprindo a grande comissão, nós estamos aproximando as pessoas de um novo e vivo caminho. Não é uma tradição envelhecida dos homens que pode perecer, mas é um novo e vivo caminho, como em Hebreus nós lemos no capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, entregando o seu próprio corpo. Se na antiga aliança somente o sacerdote ia tratar com Deus diretamente, se na antiga aliança somente o sacerdote entraria uma vez por ano no Santo dos Santos, com Jesus nós temos o caminho, o novo e vivo caminho, que abriu para nós a presença do nosso Deus. Portanto, se nós queremos ter intimidade com Jesus, aproximemos as outras pessoas também desse novo e vivo caminho. Então use todas as suas forças, todos os seus recursos, toda a sua saúde, tudo aquilo que você puder, para que outros venham a conhecer a Jesus e tenham intimidade com Ele, porque somente pela intimidade com Jesus é que nós somos reconciliados com o nosso Pai. Amém? Vamos orar. Deus bendito e amado Pai, coisas grandiosas o Senhor fez que a gente não pode nem contar. A Tua palavra
Tem algumas delas, Pai, mas nós sabemos que o Senhor continua fazendo muito e muito mais, Pai. Nós te agradecemos pelo testemunho da Tua Palavra, por tantas testemunhas, Pai, que viram, ouviram, experimentaram, Senhor, todos os sinais e milagres, as Tuas palavras, a verdade, Pai, viva em Cristo Jesus. E nós, que hoje não nos aproximamos de uma realidade palpável, mas espiritual, excelente, que é o novo e vivo caminho, que é o nosso Senhor Jesus, nos aproximamos da nova aliança celebrada no sangue de Jesus, Pai. Com toda a confiança nós nos aproximamos de Ti, queremos mais do Senhor, queremos mais dessa intimidade contigo, Pai. Então ajuda a Tua igreja a cumprir a missão de aproximar as pessoas do verdadeiro sacerdote, Pai, para que haja essa restauração, Senhor, de vidas e que seja completa, Pai, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.